Boa noite, Sati, boa noite, turma. E, enfim, os concursos voltam ao ar no Brasil. Nós tivemos agora, saiu um concurso do TRT, o tão esperado, tá certo? Ontem saiu o edital do delegado, que o pessoal está dando até festa aqui em Belo Horizonte, esperando esse concurso há anos, tá certo? Em breve o nosso concurso vai estar aí, tá certo? E, com muito prazer, respondendo às várias mensagens que tenho recebido, o meu livro sai este mês agora, juntamente com o do professor Ricardo e do professor Fenelon, tá certo? Já com todo o raciocínio lógico para vocês, com questões comentadas, resolvidas, todas essas falas, enfim, tudo isso que é importante para vocês, tá certo? No último encontro, hoje é jornada assim, né? Valéria à noite, Valéria amanhã, Valéria à tarde, 24 horas com Valéria a partir de agora, não é isso? Nós começamos agora, vamos até amanhã, 6 horas da tarde. Olha que maravilha sua vida. Presta atenção. Na aula 1, nós vimos números inteiros, tá certo? Racionais e reais. Eu parei com vocês lá em mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, trabalhei aquilo ali e fiquei de terminar hoje com vocês o finalzinho. Farei isso com vocês agora. Na aula de hoje, o material que já está no site, ficou muito grande o material, tá certo? Mas, como eu tinha falado com vocês, tem 2 postagens no site. Uma apostila chamada Raciocínio Lógico, que está em PDF, são 100 páginas, e uma escrito matemática, que é toda a matemática de concurso. Então, tem o nosso programa mais alguma coisa. Então, vocês podem fazer o download delas, que dá bem menos do que deu aqui. Deu 600, se eu não me engano, vão dar 100 páginas. Se você imprimir 6 por página, vão dar 100 páginas de slide o curso nosso. Que é uma apostila, se você for olhar, é uma apostila, tá? A gente fala que é slide e tudo, mas no fundo tem a teoria e também exercício, é uma apostila. Eu fiz, normalmente eu uso fundo azul, mas eu fiz esse material para vocês com fundo branco, para ficar melhor para a impressão de vocês, tá? Dá para imprimir 6 por página, tá legal, gente? Então, não preocupa com o volume de slides, que dá para imprimir 6 por página, tranquilo. Aula de hoje, nós vamos trabalhar com o sistema legal de medidas, razão, proporção e regra de 3. Amanhã, o próximo encontro nosso, vamos trabalhar. Não cheguem atrasado, tá? Isso aqui cai pra caramba. Porcentagem e juros. E no último encontro, que será amanhã à tarde, função e PA e PG, tá certo? Então, eu dividi assim todo o nosso curso, tá certo? Eu já tinha comentado com vocês no último encontro, mas não tinha escrito para vocês, tá certo? Então, joga aqui para mim, bem. Isto. Agora pode jogar aqui em mim, que eu vou mudar ali. Isto. Agora presta atenção. No último encontro eu fiz com vocês um verdadeiro ou falso, trabalhei com vocês com QVL, trabalhei com vocês com a parte de sudoku, nós fizemos um sudoku, tá certo? Mostrei para vocês como achar, contar as páginas de um livro, quantas vezes aparece o número 1, foi uma pergunta que me fizeram, me fazem essa pergunta insensata, ou todas as vezes que eu vou dar essa matéria me perguntam sobre isso. E eu parei com vocês exatamente aqui. Espera aí, divisibilidade. Números primos. Pode jogar aqui, ó. Eu parei com vocês aqui, ó. Total de divisores naturais de um número, tá certo? Então, presta atenção. Quando a gente fala, tá, de divisibilidade, de número em si, quando vem no edital números, eu posso cobrar qualquer coisa numa prova, tá certo? Visando a CESP, tá certo? Eu, inclusive, trouxe qualquer dúvida que vocês tenham da lista. Deixa eu pegar aqui a lista de
Opa. Matemática tá aqui. Aqui, ó. A lista de matemática tá aqui. Vocês devem ter feito o download, que eu pedi para vocês fazerem no último encontro. Então, qualquer dúvida que vocês tenham tido nessa lista, essa foi a de financeira. Ué. Cabeça minha, né? É a anterior. Matemática. Podem me perguntar durante a aula, tá certo? Eu estou com o material, fica fácil de eu ler, tá certo? Para vocês. Quem não tiver o material ainda, faça o download, são 3 listas. Uma só de matemática, uma só de lógica e uma só de matemática financeira. Para o nível, presta atenção, médio, para o cargo de técnico, não entra matemática financeira. A matemática financeira, repetindo, o cargo de analista tem raciocínio lógico e matemática financeira, que está junto com a matéria de administração financeira. Para o cargo de técnico, nós temos raciocínio lógico e matemática não tem financeira. Mas a matemática financeira que cai no nosso concurso, ela cai, por exemplo, no Banco do Brasil, tá certo? Ela cai, quem vai fazer prova toda da área bancária, ela está lá para vocês, tá certo? Então, vale a pena ter a lista, são só questões da CESP. Então, dúvidas da lista, tá aqui a lista, é só me pedir. Durante a aula eu vou fazer alguns exercícios da lista também. Como que eu acho quantos divisores tem um número? Primeiro, vou lembrar quantos divisores tem um número. Olha só. Pega, por exemplo, o número 72 e acha os divisores de 72. Por 2 dá 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Ok? Fatorei o 72, vocês vão se lembrar. Eu passava um traço aqui, colocava o número 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Aí aqui, como é 3, mudou o fator. Então, eu começo de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. O 3 não precisa começar de novo, porque o 3 vezes 1 eu já fiz. Então, eu só multiplico pela última linha. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 36 e 72. Esses são os divisores de 72. Só que fazer isso todas as vezes, por exemplo, a pergunta que está aí no slide para vocês. Quantos são os divisores de 10 fatorial? 10 fatorial é um número imensamente grande. Como que eu vou fatorar 10 fatorial e fazer essa conta e depois contar? Então tem que ter um macete, tá certo? O macete dado é o que está aqui no slide. Quer ver, ó? Olha só. Fatoro os números, tá certo? Depois de fatorar, olha só, o número de divisores naturais de n é A mais 1, B mais 1, C mais 1. O que vem a ser isso? Volta aqui, ó. O A, o B, o C são os expoentes dos fatores primos. Então, a gente soma 1 a cada expoente e multiplica tudo. Eu vou ter o total de divisores de um número. Então, se eu fizer isso aqui no 72, o que eu vou fazer? Olha só, 72 é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. Tá certo? Expoente 3 mais 1. Expoente 2 mais 1. Multiplicando, ó, 4 vezes 3, 72 vai ter 12 divisores. A minha pergunta é simples. Por que eu somo 1? E essa pergunta já foi feita naquela matéria que nós vimos lá em raciocínio lógico, quando eu dei análise combinatória. Eu expliquei lá em análise combinatória por que eu somo 1. Aí você vira e fala assim, o que isso tem a ver com a análise combinatória? Na verdade, achar os divisores de um número é combinar os fatores primos desse número. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o número 6, 6 é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O número 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O número 8
é 2 ao cubo vezes 3 elevado a 0, ok? Por exemplo, o número 9 é 2 elevado a 0 vezes 3 ao quadrado. Então, eu estou sempre combinando os fatores primos que eu encontrei. Eu estou combinando o 2 com 3. Como o 2 tem expoente 3, ele pode aparecer como 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. O 2 pode aparecer de 4 maneiras. Por isso que eu somo 1. Porque também existe a possibilidade do 2 elevado a 0. O 3 pode aparecer como 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Então, tem 3 possibilidades do 3. Então, a gente soma 1 porque também existe a possibilidade daquele fator ficar elevado a 0 quando eu combinar com os outros fatores. Tá certo? Daí vem a pergunta que caiu em prova. O número de divisores positivos que possui o número 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Ou seja, quantos divisores tem um número 10 fatorial? Aí você vira e fala assim, caraca, como que eu vou fazer isso? Simplesmente, presta atenção, questão 34 da aula 1. Fatora. 1 não precisa, 1 nem é fator primo. 2 é 2, o 3 é 3, o 4 é 2 vezes 2. O 5 está fatorado, o 6 é 2 vezes 3, 7, 8 é 2 vezes 2 vezes 2, 9 é 3 vezes 3 e o 10 é 2 vezes 5. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho base 2, certo? Base 3, que eu vou combinar com a base 5, que eu vou combinar com a base 7. Quantas são as possibilidades de se ter a base 2? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu tenho que somar 1, porque também existe a possibilidade do 2 elevado a 0, eu tenho 9 possibilidades de escrever a base 2. Base 3, 1, 2, 3, 4. Então, são 5 possibilidades de escrever a base 3. Por quê? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 e 3 elevado a 4. O 5 aparece, 1, 2 vezes. Então, eu posso ter 5 elevado a 0, 5 elevado a 1 e 5 elevado a 2. 3 possibilidades por 5. E 2 possibilidades por 7. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Vezes 9. 10 fatorial vai ter exatamente 270 divisores, que é a resposta correta. Ok? Boa noite, Ariadna, turma do INSS, unidade de Itaúna. Um beijo enorme para você. Eu averiguei e o material está postado no site, sim, viu, Ariadne? Dá uma olhadinha que está na mesma pasta. Um beijo para Simone de Divinópolis, um outro beijo enorme para a galera de Mariana. Guanhães, Alfenas, Conselheiro Lafayette,
Alfenas, a Luísa. Montes Claros, Maria Luísa de Montes Claros, um beijo para você. Posso continuar? Já deu tempo de copiar lá? Você pôs lá para descopiarem? Muito bem. Outra questão ainda envolvendo isso. Questão 35. O número 2 elevado a A, vezes 3, vezes 6, vezes 20, tem 48 divisores. Qual é o valor de A? Primeira coisa que você vai ver é se está na forma fatorada. Tá certo? Então, ó, o 2 está. O 3 também está. O 6 é 2 vezes 3. O 20 fica 2 ao quadrado vezes 5, concorda? Então, agora eu tenho que agrupar essas bases. Ou seja, 2 vai ficar A mais 1 mais 2. Então, é A mais 3. Porque multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Vezes o 3 é ao quadrado e o 5 está elevado a 1. Agora que está na forma fatorada, eu posso aplicar o macete de somar 1 a cada expoente. Tá certo? Eu só posso somar 1 no expoente se tiver tudo fatorado. Então, o que eu vou fazer? Ó, expoente A mais 3, mais 1. Vezes expoente 2, mais 1. Vezes expoente 1, mais 1. Certo? Quando eu multiplicar isso daqui, eu vou encontrar 48. Certinho? Esse é o macete. Aí agora o que eu vou fazer? Vou resolver isso. Foca para mim só na resolução, por favor. A mais 4 vezes 2 mais 1, 3, vezes 2, que é igual a 48. 3 vezes 2, 6. 6A mais 6 vezes 4, 24, que é igual a 48. 6A é 48 menos 24. Então, 6A é igual a 24. Então, A é igual a 24 dividido por 6. O A vale 4, que é a resposta da questão. Ok? Natália de Belém, um beijo enorme para você, Natália. Repete a fatoração do 34? Repito, meu bem. Um beijo para Luísa lá de Alfenas, que vai sentir saudades. Sente não. Não, em breve vai estourar o concurso aí de novo. Lembrando que semana que vem nós começamos, pode deixar aqui, nós começamos no Pretório 2 cursos para técnico e analista. Nós temos um curso teórico durante a semana e no final de semana vão ter resolução de exercícios. É um curso novo. Nós vamos pegar questões e durante os finais de semana a gente vai usar só para resolver exercício. Então você pode durante a semana fazer o curso normal de teoria, o que for do seu interesse, ou se você já tiver feito, não precisa de fazer de novo, igual o de vocês já fizeram, né? Mas no sábado, se não me engano, minhas aulas são aos sábados, mas é sábado o dia inteiro. Vão ter só resoluções de exercícios.
Então, vocês vão ter uma bateria de exercícios que vai entrar no site para vocês vão resolver, e no sábado, tanto eu como o Ricardo, os professores todos, nós vamos fazer uma bateria de resolução no final de semana. Tá certo? Então, a gente vai pegar questão tal, é assim que resolve, questão tal, é assim que resolve. Tá certo? Eu acho que é válido para quem está treinando. Tá certo? É mais questão para fazer, ainda mais que vão ter questões da CESP, da Carlos Chagas. Eu fiz uma mistureba enorme. São questões que não foram feitas em sala de aula, são questões novas, inéditas. Então, eu acho que é importante vocês averiguarem isso. Vem cá. Repetindo a questão 34 para a Natália de Belém. Natália, na questão 34 estava lá, fatore. Quantos divisores tem 10 fatorial? Que, na verdade, eu já dei escrito. 10 vezes 9 vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para usar o macete de somar 1, eu tenho que fatorar tudo. Então, por exemplo, quando eu fatoro 10, 10 é 2 vezes 5. O 9 é 3 vezes 3. O 8, Natália, é 2 vezes 2 vezes 2. O 7 já está na forma fatorada, porque o 7 já é um número primo. O 6 é 2 vezes 3. O 5 já está fatorado. 4, Natália, é 2 vezes 2. Não copia não, Natália. O 3, o 2 e o 1 não é fator primo. Agora, o que eu faço? Se eu for contar isso daqui, eu vou escrever para você, ó. O 2 vai aparecer 8 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 3 apareceu 1, 2, 3, 4. Então, é 3 elevado a 4. O 5 aparece 2 vezes. E o 7 aparece 1 vez. O macete para saber quantos divisores são é somar 1 a cada expoente. Então, eu vou ter opções da base 2 vezes opções da base 3 vezes opções da base 5 vezes opções da base 7. Como 2 tem 8, como 2 está elevado a 8, 8 mais 1, 9. 4 mais 1, 5. 2 mais 1, 3 e 1 mais 1 são 2. Fazendo o cálculo, resposta 270. Ok? Deixei um pouquinho para a Natália para mim. Natália, por que você fez de trás para frente da outra vez? Por nada, Natália, porque da outra vez estava escrito de trás para frente, aqui, ó. Mostra só no slide aqui para ela. Aqui, ó. É porque veio escrito 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Lá eu escrevi o contrário, mas tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Você escrever 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 é a mesma coisa. Então, tanto faz. Você vai multiplicar do mesmo jeito. Tá certo? Pode deixar lá para ela copiar para mim. Muito bem, posso voltar? Olha, mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum. Quando eu falo de mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum, a única coisa que me preocupa não é como você faz, é você ler o problema e identificar que é um problema de mínimo múltiplo comum ou que é um problema de máximo divisor comum. Eu acho que como que faz a conta não é importante. Mas, se é ou não, é que é importante. Identificar no enunciado o que está pedindo. Bom, nós estudamos MMC e MDC e gravamos o seguinte.
O MMC ou MDC de 2 ou mais números, a gente fatora, tá certo? E pega o maior expoente de cada um, o máximo divisor comum a gente fatora e pega o menor expoente. Enfim, tem a regra de divisibilidade, mas aqui eu acho mais fácil, é essa daqui, em que a gente fatora os 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar esse que está aí no quadro e vou fazer aqui do lado, olha. Presta atenção, não precisa de copiar, vocês estão vendo que ele está aí fatorado para vocês no slide. Do mesmo jeito que eu vou fazer ali, eu vou fazer aqui, então não precisa de copiar, eu só quero que presta atenção, tá certo? Então, olha só. 120, 150 e 180. Eu quero fatorar isso ao mesmo tempo, tá certo? Para fatorar isso ao mesmo tempo, o que a gente fazia? A gente dividia por 2, não era? Ia dividindo por 2, aí não dava, a gente ia por 3, depois por 5 e tudo. Já aconteceu de você estar dividindo por 2, 2, 3, 5, e ainda dá por 3 lá embaixo? Você está fatorando, aí lá no final, você descobre, nossa, ainda dava para dividir por 3? Aí você apaga e faz tudo de novo. Já aconteceu isso. Por quê? A gente memorizou que a gente tem que fatorar em ordem crescente. Como foi a pergunta da Natália? Entendeu? Por que uma hora eu fiz de trás para frente ou de frente para trás? Não é isso? Concorda? Não tem nada a ver. Vou responder o que eu falei para a Natália. A ordem dos fatores não altera o produto. Você não vai multiplicar depois no final? Então, se você fizer 2 vezes 3 vezes 5, ou 5 vezes 3 vezes 2, não é a mesma coisa? Então, por que eu apagava? Sei lá. Não tem motivo. Outra coisa. Quando eu multiplico por 10, é o mesmo que multiplicar por 2 e por 5. Concorda? Quando eu multiplico por 6, é o mesmo que multiplicar por 2 e depois o resultado multiplicar por 3. Então, quando eu olho para esses 3 números aqui, ó, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que todos eles terminam em 0. Então, eu posso dividir os 3 por 10. Vai dar 12, 15 e 18. Olhando os 3 de novo, eu posso dividir os 3 por 3. Todos são divisores por 3, dividem por 3. Então, vai dar 4, 5 e 6. Olha para você ver, usando a ordem dos fatores não altera o produto, usando que fazer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, ou multiplicar por 10 é o mesmo que multiplicar por 2 vezes 5, eu economizo conta pra caramba. Porque agora